Agora nós vamos seguir estudando a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Chegamos ao capítulo de número 5 do livro do Apocalipse. Os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse formam uma unidade. O seu ensino trata especificamente do seguinte: Deus está no trono do universo e, portanto, Deus tudo controla. Esta palavra traria grande conforto para as igrejas sob perseguição. O capítulo 4, nós vimos, revela o trono de Deus instalado sobre tudo e todos, ou seja, ele é o governador dos governadores, ele é o rei sobre os reis, ele é o Senhor sobre os senhores. O que nós vamos ver hoje no capítulo de número 5, capítulo de número 5 nos mostra Cristo revelando à sua igreja os métodos de Deus em conduzir o universo. O processo de Deus em governar o universo. Então, vamos observar a leitura, acompanhar a leitura de Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então aqui nós temos a leitura do capítulo de número 5. Inicialmente nos versículos de 1 a 4, o que o apóstolo vê, ele tem uma revelação dada pelo Senhor, e esta revelação foi a apresentação de 2 caminhos distintos. Mas, em primeiro lugar, declaremos simplesmente o que esses versículos nos ensinam. Podemos então dar um passo atrás para uma visão melhor do que eles significam. Quem está sentado no trono? Nós vimos no capítulo de número 4, é o próprio Deus. Porque no versículo 7 deste capítulo, o capítulo de hoje, nós notamos que o cordeiro se aproxima do trono, o cordeiro vem até Deus, ou vai até Deus, ele chega até ele e toma de suas mãos o livro. Então temos um livro que é dado pelo Pai,
ao Filho. O livro, então, é segurado, ou estava nas mãos direita, na mão direita do Pai, perdão, e o Filho também estava entronizado à sua mão direita. A escrita do livro, conforme a revelação, estava em ambos os lados do pergaminho. A ideia de livro aqui não é como nós temos hoje, um livro todo encapado, desta forma, neste formato. Naquele tempo, nós já tínhamos os pergaminhos, que eram grandes rolos que eram abertos e então lidos. Os pergaminhos geralmente eram feitos de couro de cabra ou couro de carneiro. E aqui, então, na frente e também atrás do pergaminho, havia escrita. Então, ele estava todo escrito, frente e verso, como nós imprimíssemos hoje, em nossa impressora, uma folha em branco, frente e verso. E este pergaminho, ele foi enrolado e selado com 7 selos. O que isto implica dizer? Absolutamente ninguém, segundo a revelação, observem, nos céus, na terra, absolutamente ninguém embaixo da terra foi capaz de abrir este livro selado. Absolutamente ninguém no universo foi capaz de olhar para ele. A reação, então, do apóstolo não poderia ser outra. Ele começa a chorar, e ele chora muito. Ele chora porque ninguém era digno de abrir o livro. Não havia ninguém digno de abrir o livro. Não havia ninguém digno de ler o livro. Não havia ninguém digno de olhar para o livro. Então, qual é o significado do livro? Essa é a pergunta. Este é o livro do reino de Cristo. Este é o significado mais simples, mais direto, objetivo, à medida que nós lemos o capítulo 4. O livro pertence a Cristo, é o livro do reino de Cristo. Como é que nós podemos saber disso? Pelo que é dito. Notem, em Apocalipse 5, que quando o Cordeiro toma das mãos do Pai o livro, ou seja, ele o recebe das mãos do Pai, o que é que acontece com aqueles 7 selos? Eles são abertos, e nós vamos perceber isso nos próximos capítulos. Esses livros passam a ser abertos, e no momento em que ele pega este livro, o único que poderia fazer isso, os 4 querubins e os 24 anciãos, eles vão se prostrar e vão adorar a Cristo. Eles vão dizer que ele é digno de abrir o livro, porque ele foi morto e redimiu um povo para si, de todas as tribos, nações e raças. Ele tinha feito isso para que pudessem ser aqueles por quem ele morreu, seus reis e sacerdotes, e eles então reinariam sobre toda a terra. Quando nós falávamos no momento da confissão que a igreja perdeu na linha do tempo histórico a sua ação, a sua atividade, o seu momento de agir, eu não dizia nada da boca para fora ou algo que simplesmente eu aqui elucidei segundo as minhas reflexões, segundo os meus pensamentos. Notem, nós estamos estudando um livro que revelou para a igreja do primeiro século o que estava para acontecer. O Império Romano, o império mais poderoso da época, que é descrito no livro do Apocalipse como a besta, representada por seu imperador, que se prostituía com a grande meretriz Israel, que havia rejeitado a Cristo e, portanto, o Senhor havia dado uma carta de divórcio para o seu povo. O Império Romano iria cair, a era judaica iria se encerrar no ano 70, e o cristianismo se tornaria influente, poderoso e se espalharia pelo mundo afora. Este era o propósito daquele que redimiu por seu sangue gente de todos os povos, línguas, raças e nações, para torná-los reis
e sacerdotes. Nós nos esquecemos disso. Apocalipse 5 nos lembra hoje, irmãos, que este reinado de Jesus, ele é bem-vindo e ao mesmo tempo ele é resistido. Ele é bem-vindo e ao mesmo tempo ele é combatido. Aqueles que o acolhem, aqueles que recebem a Cristo, o adoram. Contudo, aqueles que se opõem a Cristo serão destruídos por ele. Portanto, o reinado de Jesus Cristo tem ramificações. Por isso que os primeiros versículos de Apocalipse 5 nos dão a ideia de dois caminhos claros apresentados por ele para a João. O livro é dado ao Cordeiro no capítulo 5, onde ele é adorado por aqueles que veem o que está por vir. Somente os crentes têm a visão daquilo que está por vir. O livro é aberto no capítulo 6 e nós vamos ver posteriormente. E notaremos que todos os que não acolhem a Cristo Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, são eliminados, um por um. São retirados de sua presença. Nenhum reino se levantou na história contra Cristo e subsistiu. Isso é fato histórico. Os crentes veem aquilo que está por vir. A pergunta é, por que nós não cremos? Por que nós não simplesmente confiamos na palavra que nunca falhou, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Versículos 5 e 6, nós temos aí o que João percebe: o cordeiro com seus chifres e olhos. Uma explicação aqui é importante, precisa ser dada, sobre esta imagem aqui. Então, o cordeiro com chifres e olhos, ele representa algo que nós precisamos entender. No hebraico, a figura do chifre, ela sempre esteve relacionada ao poder. Então, 7 chifres aqui, na literatura hebraica, na compreensão hebraica, e o Apocalipse diz respeito a uma apocalíptica hebraica, ou seja, tem uma série de simbologias, e nós mostramos isso no início do estudo do livro, que se assemelham aos livros proféticos, como de Isaías, como de Ezequiel, que tratamos no domingo passado. Então, 7 chifres, uma ideia, uma referência a poder. Então, Jesus é descrito como o Todo-Poderoso. Um cordeiro, é o que João vê, como tendo sido morto, uma referência que tem valor permanente. 7 olhos, uma referência à plenitude do Espírito. 7 olhos, 7 Espíritos, ou seja, Cristo é onisciente e onipotente. Cristo é aquele que tem toda a sabedoria, todo o poder e toda a santidade. Um detalhe importante, enquanto nós vemos o início aqui, os primeiros versículos, voltando um pouco, é que quando no início do capítulo 5, João, ele tem a visão do cordeiro e do seu livro, ele vê um anjo forte. Observem que a figura que ele contempla é de um anjo campeão, é aquele que traz a revelação. Então, ele vem representando a Cristo, e aqui você tem a referência de um mensageiro celestial, diferentemente dos anjos das igrejas, que eram mensageiros humanos, os seus pastores. Aqui você tem um mensageiro celestial, e ele é um anjo que desafia a sabedoria de todos do universo a abrir aquele livro. E aí, por isso que João chora. Mas aí, imediatamente, na sequência, observem que depois que ele percebe tudo aquilo, ele é consolado, a partir do versículo 5, por um dos presbíteros, um daqueles 24 anciãos, representando o período da antiga e da nova aliança. Ele vai dizer para João não chorar, porque foi achado o único que poderia abrir o livro. E aí, os versículos 5 e 6, nós temos o que está registrado. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, uma referência à humanidade de Jesus, Gênesis 49, o Messias, o Cristo do Senhor, viria da tribo de Judá. Qual o símbolo, qual o estandarte da tribo de Judá? Um leão do deserto. A raiz de Davi, Mateus 22, ou seja, uma referência à sua divindade. Vamos para Mateus 22, a partir do versículo 41, já no final do capítulo 22, observe o que nós encontramos. Mateus 22, a partir do versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, citando o Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Então, João estava lamentando que ninguém estivesse disponível a abrir o livro com os seus 7 selos. A ideia de que ele estava bem fechado, bem selado. Na verdade, ninguém era sequer digno, repito, de olhar para ele. Mas um dos 24 anciãos falou para João palavras de encorajamento. Ele disse: não chore, mas olhe. Ou seja, não chores porque ninguém pôde abrir, ninguém pôde vencer o desafio daquele anjo campeão, mas olhe, veja o que está para acontecer. E aí, a verdadeira surpresa não vem até João, até que ele olhe e veja. João é informado de que alguém da tribo de Judá prevaleceu, alguém da tribo de Judá venceu e recebeu então, por direito, a condição de tomar aquele livro das mãos do que se assenta no trono e abri-lo. Em outras palavras, este venceu, disse o ancião, o presbítero, aquele que deve trazer a palavra de encorajamento para o povo de Deus. Ele venceu e, como resultado dessa conquista, ele foi capaz de abrir o livro e desatar os selos. É uma lição importante para nós, meus irmãos e amigos, nessa manhã. Nós nos movemos, assim como João, das palavras à vista. Apenas perceberemos o que vemos se primeiramente olhamos para a palavra, ou seja, se somos guiados pela fé. Guiados pela fé e não pelo que vemos, certamente, seguramente, assim como João, partiremos das palavras à vista, olhando para a palavra e vendo então tudo o que está para acontecer. E o que o ancião, então, o presbítero, ordenou João a ver? Ele ordenou João a ver um leão. Observe. Ele diz assim, não chores, versículo 5, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João é incentivado a olhar e ver o leão da tribo de Judá, e quando ele olha, ele vê um cordeiro, versículo de número 6, no meio do trono, no meio dos 4 seres viventes, aqueles anjos poderosos, e no meio dos presbíteros de pé, representando a igreja no Antigo e no Novo Testamento, ele vê o leão da tribo de Judá, mas como se fosse um cordeiro. Assim como eu disse, nós sabemos, por outras passagens, que o Senhor era o descendente de Davi, mas aqui, somado ao que acabamos de ler em Mateus 22, notem, é dito que o Senhor, antes de Davi,
já descenderia dele. Ele é a raiz de Davi. Ou seja, Davi o representaria, mas Davi só surgiria por conta daquele que era e que há de vir, o que é antes de Davi. Como ele é descrito aqui, ele é a raiz de Davi. Davi, o seu reinado, a sua descendência cresceu enraizada nele, o leão de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Senhor fez uma afirmação semelhante, nós vimos em Mateus 22, quando ele questionou os religiosos de seu tempo, e ao mesmo tempo que ele disse, olha, eu sou o filho de Davi, ele também disse, eu sou o Senhor de Davi, não esqueçam isso. Davi me chamou de Senhor, eu sou a raiz, onde ele está fincado, firmado, de onde ele nasceu. Então, do ponto de vista celestial, irmãos, observem, do ponto de vista celestial, pelo olhar dos 24 anciãos, pelo olhar daquilo que eles sabiam, Jesus era o grande leão. Mas notem que quando João olha, ele vê um cordeiro. Certamente existem muitos mistérios cercando tudo isso que estamos acabando de ver aqui, mas o cordeiro, notem, ele está de pé no meio do trono. Ele está no lugar de Deus. Ele havia sido morto, mas notem, ele ainda estava de pé. Esta é uma referência importante para a nossa fé. Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é claramente divino. Por isso que João vê o Cordeiro de Deus com 7 chifres, que representam a perfeição de sua onipotência. Ele tem 7 olhos, que representam a perfeição da sua onisciência. E a identificação destes 7 olhos, também com 7 Espíritos de Deus, demonstram que a conclusão necessária é a presença do Pai, Filho e Espírito Santo na condução do universo, na administração do universo, para a redenção de seu povo. O Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade, também é referida aqui, pois estes Espíritos são descritos como os 7 Espíritos de Deus, tanto aqui como em Apocalipse 4, versículo de número 5. Eles são enviados por toda a terra. 7, na literatura hebraica, lembrem-se, sempre representa simbolicamente a figura da perfeição, ou a imagem da perfeição. Então, uma sequência aqui clara e lógica, à medida que nós estudamos, nos leva até os versículos 7 a 10. Observem, os versículos de 7 a 10, os reinos visíveis, então, nos são apresentados. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Cordeiro, que era ao mesmo tempo leão, então veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele fez isso, as autoridades celestiais e os representantes de toda a igreja na terra, ali presentes, de toda a igreja na história, prostraram-se diante dele. Todos eles tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, santo incenso. O incenso é definido aqui como um símbolo das orações dos santos. Por isso que as igrejas antigas costumavam utilizá-los à semelhança do que no templo antigo era feito e também descrito aqui no livro do Apocalipse. Aqui nós temos uma confirmação adicional sobre a identidade dos 24 anciãos.
Perceba que as orações dos santos são, na verdade, oferecidas por eles. A ideia da representação, do que nós aprendemos no domingo passado em Apocalipse 4. Os líderes espirituais, sempre escolhidos pelo povo segundo os critérios da palavra de Deus, desde os tempos antigos, no ato da adoração, representaram o povo, publicamente oraram, ofereceram as orações em nome de Deus, em nome de Cristo, e estas então subiam como um santo incenso, agradável e delicioso incenso às narinas do Pai. Em segundo lugar, isso nos diz também como Deus recebe as orações dos santos. Isso aqui não tem nada a ver com a intercessão através de santos. Não é este o ensino. Santos aqui são os crentes, vivos, como nós, em Cristo. Somos chamados assim pela graça de Jesus, santos e santas do Senhor. Então, veja como Deus recebe as orações dos santos. É o que nós aprendemos aqui em segundo lugar. Capítulo 5 nos ensina o que Deus pensa sobre nossas orações. Elas são agradáveis, elas são cheirosas, como o adocicado aroma dos incensos. Assim são oferecidas as orações dos crentes perante o trono da graça de Deus. É possível aqui, à luz do contexto do Apocalipse, que as orações específicas dos santos que estão em vista, que vemos aqui, sejam aquelas feitas enquanto eles estavam sendo perseguidos, sofrendo perseguição. Observem Apocalipse 6, versículo 10. Apocalipse 6, versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, eles oravam por libertação, eles oravam por intervenção divina, eles oravam por justiça da parte de Deus, enquanto sofriam perseguição injusta. O que João vê no capítulo 5 são estas orações sendo recebidas por Deus como um santo incenso. No capítulo 4, versículo 11, lembrem-se da canção anterior. A canção anterior é a que lemos hoje na convocação, chamada adoração. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Neste cântico aqui, que conclui o capítulo de número 4, há uma ênfase à criação. Quando essa música é oferecida, ela exalta o Senhor Criador. Agora perceba aqui no capítulo 5, a música, a nova música, o novo cântico tem um tema diferente. Não mais a criação, mas agora a redenção. O Cordeiro é digno de tomar o livro e abrir os seus 7 selos, porque ele foi morto e o seu sangue foi usado para redimir o seu povo. Eu não sei se você já conferiu a pastoral desse domingo, quero incentivá-lo a ler. Como temos dito durante esse tempo, façamos as nossas devoções domésticas e usemos as pastorais que são escritas para a nossa edificação, instrução e consolo. O título da pastoral desse domingo é A Tirania e os Ídolos. Em determinado momento, final da pastoral, eu escrevo o seguinte sobre Jesus e os tiranos. Preste atenção. A confissão cristã fundamental é esta: Jesus é o Senhor. Esta confissão exclui necessariamente o domínio equivalente de qualquer coisa ou qualquer outra pessoa. Se Jesus é o Senhor, então César não é Senhor. Se Jesus é Senhor, então Mamon
Deus, dinheiro, não é Senhor. Se Jesus é o Senhor, a pornografia não é Senhor. Se Jesus é o Senhor, então os ataques do inimigo também não são senhores. Quando não há Deus acima do Estado, o Estado se torna Deus, a maior autoridade na vida daqueles que são governados. Quando Deus verdadeiro é reconhecido e servido, a lei se torna estável. E sabe por que isso acontece? Porque nós nos tornamos parecidos com aquele que adoramos. Deus é imutável. E quando nós o adoramos, isso produz em nós estabilidade, constância. O verdadeiro cristão, portanto, serve àquele que julgará todos os reis, presidentes e imperadores no final de tudo, no fim de todas as coisas. E assim o verdadeiro cristão sempre reconhecerá que há um tribunal de apelação nos céus. E por isso ora ao Senhor: até quando, ó Senhor, até quando? E também saberá que é necessário, e nós podemos sempre dizer isso, e devemos sempre dizer isso, que é necessário obedecer primeiramente a Deus e não aos homens. Na conclusão da pastoral, então, afirmo, e por isso quero coadunar com o que nós estamos estudando aqui hoje. Jesus estabeleceu sua autoridade sangrando, cordeiro que foi morto. Por isso é digno de todo o nosso canto de salvação. Jesus estabeleceu a sua autoridade sangrando. Os tiranos estabelecem sua autoridade derramando sangue inocente. Jesus alimentou as multidões à beira-mar e fez isso logo após o episódio em que Herodes mandou decapitar a cabeça de João Batista, o último grande profeta, e trazê-la à sua presença em uma salva de prata. Ao contrário, Jesus Cristo alimenta os santos de Deus, enquanto os governantes ímpios se alimentam dos santos de Deus. Sempre na história foi assim. E aí, nós somos chamados a um detalhe importante. Somente assim nós vamos entender, irmãos, qual é o verdadeiro significado da filosofia de domínio ensinada na Bíblia. A nossa atividade política fundamental é dar nossas vidas uns pelos outros. Isso é imitar a Cristo, isso é imitação de Cristo e verdadeiramente revela um poder inimaginável perante o mundo. Perceba o impacto que Cristo provoca até hoje. Onde o seu evangelho chega, onde a sua palavra se estabelece, alguns o acolhem e o adoram, outros se rebelam e são destruídos. Então, quando nós seguimos aqui e percebemos a canção da redenção, o Cordeiro é digno de tomar o livro e abrir os seus 7 selos, porque ele foi morto e o seu sangue foi usado para libertar, para redimir o seu povo. Jesus estabeleceu a sua autoridade sobre o universo sangrando. É por isso que as suas vestes ainda são vistas pelos santos e anjos celestes manchadas de sangue. É assim que nós o veremos. Cordeiro vencedor, leão da tribo de Judá, com as marcas que lhe deram direito a todo o poder nos céus e na terra. Ele foi morto e o seu sangue foi usado para redimir o seu povo. E então os presbíteros dizem nós, significando que eles também foram incluídos nessa redenção. Não apenas eles foram redimidos, mas todos aqueles aqui mencionados. Observem no versículo 9: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não apenas foram retirados todos eles destes grupos, por toda a terra, tribos, línguas, raças, nações, mas agora foram estabelecidos reis e sacerdotes na terra, reis e rainhas. Isso significa, irmãos, que o seu reinado não é invisível e espiritual nos céus. Significa que o reinado de Cristo não é um reinado invisível sobre os seus próprios espíritos, não. Estamos falando sobre a ascensão e triunfo do Rei, a ascensão e triunfo da fé cristã. Infelizmente, uma escatologia cheia, carregada de pessimismo, fez com que os cristãos se esquecessem qual é o ensino verdadeiro e real do Apocalipse. Existem 3 lugares no livro do Apocalipse onde os crentes são descritos como reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6, aqui em Apocalipse 5:10 e novamente em Apocalipse 20, versículo 6. É um tema recorrente. E se somos reis e sacerdotes na terra, meus amados irmãos, precisamos ter cuidado com aqueles que ensinam que nós não somos tal coisa. Aqueles que ensinam de forma distorcida devem ser rechaçados. Que não se submetem a um rei já é um sinal de que eles não entenderam o que o Apocalipse ensina. Aqueles que exigem isso através de decretos, palavras de ordem e repreensões, não sabem o que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aqueles que dizem, não, isso não tem nada a ver conosco também, não conhecem a verdade. Mas aqueles que ensinam e creem no que diz a palavra, em sua pureza e verdade sobre o que Cristo fez por seu povo e o que nós somos hoje, deve ser recebido e crido por todo cristão. Em Cristo Jesus, somos reis e sacerdotes para todo sempre. Abaixo dele. Por isso não pode haver uma lei que supere a dele ou o poder que supere o dele, porque quando é feito isso, os que se rebelam contra o rei, eles caem. Mas, por outro lado, meus amados irmãos, repito, esta filosofia de domínio ensinada na Escritura é importante e deve ser pregada e ensinada para que o povo de Deus acorde. Para que nós não tenhamos vergonha ou medo de afirmar quem verdadeiramente é o Senhor e quem domina sobre toda a terra. Aquele que alcançou, conquistou a sua autoridade sangrando por seu povo, não aqueles que continuam a matar o povo, fazendo-o sangrar por sua tirania. Por fim, todos os cantos da criação então são vistos aqui, os cânticos da criação, versículos de 11 a 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aqui nós percebemos a visão que João tem, nos encaminha, nos conduz para um grande crescendo de louvor. É quando na música, em harmonia e louvor,
ela se eleva em tom, em som, há um grande crescendo de louvor e adoração aqui. Se o Cordeiro não fosse o próprio Deus, se Cristo não fosse divino, então as honras prestadas a Ele aqui de fato seriam uma blasfêmia, uma idolatria blasfema. Mas não é isso que acontece. Nesta parte do Apocalipse, percebemos diferentes cânticos de louvor. Os 24 anciãos, 24 presbíteros, primeiro cantam a Deus, versículo 11, cantam para aquele que está sentado no trono, cujo número era de milhões e milhares de milhares, juntamente com os seres viventes, multidão deles. Então eles cantam e entoam este grande louvor. A próxima canção é prestada ao Cordeiro, na verdade me referia a Apocalipse 4:11, perdão, onde os anciãos, eles cantam este cântico ao que está sentado no trono. Nos versículos 9 e 10, então, observem a próxima canção, que é a canção da redenção, é prestada ao Cordeiro, e ela agora é acompanhada dos querubins, ela é acompanhada dos anjos celestiais, e nesta interação musical, eles são unidos por inúmeros, milhares e milhares de anjos. Agora sim, o versículo 12 do capítulo 5. Um coro que deve chegar à casa dos milhões. A palavra aqui usada na língua grega, primeiramente, é mírias, ou seja, de miríades, milhares, e a outra é quílias, ou seja, significando a primeira 10 mil na língua grega e a segunda 1000, respectivamente. Milhões de milhões, milhares de milhares, anjos celestiais, somados neste grande coro, diante do trono, perante o trono, exaltando ao Cordeiro de Deus. Cântico da redenção. Portanto, diante desta multidão de anjos, seres viventes, 24 representantes da igreja histórica, João diz que todos cantavam neste grande crescendo, em alta voz. Podemos aqui nos atrever a dizer que foi algo muito forte, alto, imponente. Assim como o povo de Deus sempre deveria cantar, jamais abatido ou entristecido, mas em alta voz ao Redentor das suas almas. Depois que eles louvam e reconhecem o grande valor do Cordeiro, toda a ordem criada, versículo 13, observem, toda a criação, no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava também cantando a redenção do Cordeiro. Romanos 8 nos lembra que a criação geme por esta redenção também, e por isso em Apocalipse 5 ela também o louva e o exalta. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os anjos declaram que o Cordeiro, tendo sido morto, é digno do que recebeu. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Agora toda a ordem criada diz algo semelhante a Deus e ao Cordeiro. Sejam bênçãos, ou louvor, honra, glória e poder para todos sempre. A conclusão então do capítulo 5 é que em resposta a este grande coro, uma grande congregação, como um grande coral louvando ao Senhor em alta voz, a conclusão é: os 4 seres viventes, as 4 criaturas vivas, os querubins, então respondem amém. Assim seja. E então a igreja, representada por seus presbíteros da antiga e nova aliança, se prostram perante o trono de Deus, perante o Cordeiro e o adoram. Esta é uma passagem maravilhosa, irmãos, que nos traz tantas lições, profundas lições.
eu queria apenas concluir, lembrando que o que vimos hoje, a visão que o apóstolo João teve na ilha de Pátimos, foi a visão de uma escatologia vitoriosa, cheia de esperança. Vimos o livro passar da mão do Criador para o Redentor. O que isso implica dizer? Adoramos um único e mesmo Deus. Por isso, quando cantamos Glória Patri ou cantamos a doxologia, erguemos as mãos em exaltação ao Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. Adoramos ao que está no trono e ao Cordeiro. Adoramos aos 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, uma referência perfeita a Deus, o Espírito Santo. Segunda lição, o universo todo é governado por Cristo. Vimos isso em Efésios capítulo 1. Por favor, voltemos para lá, versículos 22 e 23 apenas. Efésios capítulo 1, lemos hoje, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O universo todo é governado por Cristo. Logo, não temam as perseguições, não temam as aflições. No mundo nós a teremos, ou as teremos, disse Jesus. Mas ele também completou: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que isso quer dizer? O plano já foi traçado. O domínio daquele que está no trono e do Cordeiro é pelos séculos dos séculos, logo a igreja jamais será derrotada. Ainda que impedida de se reunir publicamente, ainda que tenham seus direitos cesseados, ela não permanecerá calada. A minha pergunta final é: como você, a partir de hoje, fará suas orações perante o Senhor, tendo a consciência de que, como um santo de Deus, como uma santa de Deus, estas orações sobem aos céus como um incenso, santo incenso, agradável, delicioso às narinas do Rei? Como você vai encarar toda essa situação que temos vivido? Apenas simplesmente aceitando? Ou entendendo que o Senhor está nos despertando para a oração e a ação? Para que não nos calemos quanto a essas verdades preciosas, nos manifestemos como cristãos que somos da forma correta, mas clamemos ao Senhor que intervenha e faça a justiça, porque o seu povo está sendo perseguido. Alguns dizem: não é perseguição, isso é exagero. Eu não consigo entender como é que se pode prender um vírus. Na semana passada, ele estava preso até às 8. A gente teve que sair daqui antes, porque depois o vírus se solta. Agora, desde a última sexta-feira, o vírus está preso até às 18. E as igrejas fechadas sem poder se reunir. Eu não vejo isso como outra ação, senão aquela que, no mínimo, coloca os templos religiosos como algo de só menos importância, algo como de nenhum valor. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos perceber claramente quem são os nossos governantes e o que eles têm feito. Nós precisamos orar mais para que a igreja se engaje. O reino de Cristo é visível nas áreas
nos espaços que nós permitimos fossem ocupados por gente sem nenhum temor a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que o Senhor nos lembre que nada disso poderá ser feito ou jamais será conquistado pela força do nosso braço. Mas que se nós tivermos consciência de quem reina sobre tudo e todos, nós então agiremos da forma correta e trabalharemos mais da forma correta para que o Evangelho ele seja conhecido por todas as nações, a começar em nossa própria cidade. Vamos orar ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e aplica ao nosso coração as verdades que acabamos de ouvir. Ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos a entender o tempo que temos vivido, difícil, e que exigia a presença importante, definidora, marcante, de muitos cristãos em diversas áreas de atuação, para o enfrentamento desta pandemia e para o testemunho maior e mais relevante do papel da igreja como participante do reino divino, do reino de Cristo, visível neste mundo. Somos tão poucos nessas áreas, oramos ao Senhor que levante mais homens e mulheres dispostos a te servir e a fazer a diferença nesses lugares, onde muitos têm sofrido nos hospitais, onde muitos trabalhadores têm sofrido com a perda dos seus empregos, a diminuição de seus sustentos, o fechamento de seus negócios, quando percebemos que as liberdades têm sido suprimidas e não há nada de fato concreto e eficiente que esteja sendo feito, infelizmente, em várias regiões do mundo e também do nosso país, do nosso estado. Tem compaixão, Senhor Deus, de nós e ajuda-nos a entendermos de uma vez por todas quem governa no trono, e que este não é um chamado para a leniência, para a indiferença, mas para a oração e para a atitude de fé, para a ação. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos e desperta-nos, principalmente aqueles que, confortáveis em suas casas, acreditam que tudo isso é exagero, ou acreditam que nada disso chegará até seus lares. Lê do engano. Precisamos, ó Senhor, de um despertamento real. Precisamos, ó Senhor, de uma atitude claramente verdadeira da parte de cada cristão que se engaja neste mundo para a glória de Deus e que entende que a verdadeira política para o crente é o serviço e o amor ao seu próximo, um ao outro, em cooperação e ação, tudo isso para a glória do Rei. E que primeiramente, ó Senhor, nós sabemos, o começo se dá pelo Evangelho, transformador, salvador, e que nos ensina como nós devemos nos portar, e viver neste mundo, mundo de Deus, reino de Cristo. É no nome dele, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que nós oramos. Amém. Amém.